Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E também são muito bem-vindos aqueles que nos veem, nos ouvem, nos seguem pela Rádio TV Comunhão no YouTube. E agradecemos a vocês todos que aqui estão para mais uma palestra com a nossa irmã Maíse. Mas antes de tudo, vamos ter uma conversinha com o nosso pai, não é verdade? Vamos orar um pouquinho. Quem preferir, pode fechar seus olhos, fazer uma introspecção, acalmarem-se e vamos pensar em nosso Pai Maior, em nosso Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido e amigo das horas difíceis. Estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, solicitando a vossa bênção sobre nós, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos nestes dias de preocupações e provas na terra, onde o horizonte nos parece mais obscuro. Sabemos que vós sois a luz que traz a vida e a força. Então, neste momento, humildemente nos curvamos a fim de recolher essas vibrações do amor que descem até nós, revigorando as nossas forças e nos fazendo sentir a harmonia e a paz em nosso ser, a fim de servirmos aos propósitos de Deus, auxiliando-nos mutuamente, amando-nos e perdoando uns aos outros. Que a cada dia, mais fortalecidos, possamos demonstrar a nossa fé através do amor ao próximo, aquisito exaustivamente ensinado por vós, Jesus, em vossas atitudes com os companheiros do caminho. Que o nosso pensar e sentir sejam sempre baseados em vossos exemplos. Que a energia do amor crístico, que ora recai sobre nós, traga-nos a paz, a saúde e a união. Assim seja. Queridos amigos, vamos então à nossa esperada palestra desta noite com a nossa irmã Maíse, que vai falar sobre pensamento, uma nova atitude. Meninos, eu quero primeiro agradecer ao perceber que os mais jovens ficam em pé para que as pessoas mais velhas se sentem. Isso é muito importante porque procurarei ser breve, não vou falar 60 minutos, porque ninguém mais, depois da pandemia, aguenta 1 hora de palestra. Acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Mas a verdade é que, falando de pensamento e de uma nova atitude para nós, nos recordamos das obras de André Luiz, agora na moda novamente, por causa dos filmes, tanto Nosso Lar como Os Mensageiros, que ainda está em cartaz. Algumas pessoas disseram, André Luiz não aparece muito nesse segundo filme. E por quê? Porque no Nosso Lar, o primeiro filme, o primeiro livro, ele conta a sua própria história. Depois, a partir dos Mensageiros,
a história dos outros com os quais ele vai entrando em contato. Por isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Libertação. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto livro, porque o terceiro livro é Missionários da Luz e o quarto livro, Obreiros da Vida Eterna. Mas Libertação é a história do antigo Papa Gregório IX, que morreu em 1240 e qualquer coisa, e foi direto para as regiões de enorme sofrimento no mundo espiritual. E é claro, André Luiz faz parte de um grupo que vai, ouvindo o pedido de Matilde, mãe de Gregório, do antigo Papa, tentar libertá-lo. E por isso o título do livro é Libertação. Vocês que não leram, não deixem de ler. É um dos livros imperdíveis psicografados pelo Chico. Hoje vamos falar um pouquinho daquilo que nos interessa, que é aquilo que nós criamos com a nossa cabeça, com o nosso sentimento e que vai nos esperar além da vida física, depois da morte. Como antigamente se dizia assim, fulano já viveu muito, já está chegando a hora dele. Fulano, pela lei natural, vai morrer antes de Beltrano, porque é mais velho. Acho que vocês já perceberam no dia a dia de vocês que isso não existe mais. Pessoas muito mais jovens estão desencarnando de inesperado, com problemas de saúde inesperados e problemas, inclusive, de coração. Eu tenho visto muita gente dizendo, eu não faço check-up porque eu não tenho nem 40 anos. Mas de tempos para cá, as pessoas que eu tenho visto desencarnar são todas abaixo dos 40 anos. Muitas. E de forma inesperada. Então não adianta você imaginar, não, meu corpo é jovem, vai aguentar muita coisa. Nós não sabemos. E o importante é que nesse estágio que nós estamos vivendo na Terra, cada dia seja uma construção das coisas positivas que nós vamos encontrar do outro lado. No primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz diz: eu não havia adestrado nenhuma parte da minha alma para morrer. Eu não havia me preparado para a vida que continuava além da morte. E no final ele diz: você que ainda está na Terra, cuide de chegar aqui, não como eu cheguei, mas em condições de conhecimento, de poder dizer, eu estou voltando da Terra, passei por muitas lutas, como todo mundo, mas estou de volta para contar o que eu fiz. Matilde, mãe de Gregório, pede a Gúbio, um grande amigo, já desencarnado, claro, que pudesse ajudá-la para recolher o filho, que há mais de 800 anos estava vivendo na sombra. E mais do que isso, manipulava um grande número de almas sofredoras para, na Terra, fazerem todo o mal que ele pretendia a determinadas pessoas. Ela então pede a Gúbio, e Gúbio propõe a André Luiz e a Eloy, o novo amigo de André, que fossem juntos às regiões de sofrimento para procurar por Gregório. E, é claro, foram disfarçados. Como é que você se disfarça fora da matéria? Você se lembra do que você fez de errado em encarnações passadas e o seu perispírito vai se enchendo de energias menos positivas. Ao invés de você ter aquela luzinha vira uma sombrinha
e você entra disfarçado nos lugares. Foi o que André Luiz, Eloy e Gúbio fizeram. Gúbio, claro, com muita dificuldade, porque ele era um espírito já mais experiente e avançado. Estava na frente de Eloy e de André Luiz. Mas Matilde diz a Gúbio: eu já percebo no meu filho um certo remorso, depois de 800 anos. E por isso eu venho pedir ajuda para poder libertá-lo. Claro, vocês vão de imaginar que ninguém que detém poder fora da matéria ou dentro dela deixa o poder com facilidade. Tem um verdadeiro piti, porque não quer deixar de ter o poder sobre as consciências. E não foi nada fácil com o ex-papa Gregório retirá-lo de lá. Mas o livro é todo uma odisseia maravilhosa da luta dessa mãe que nunca havia deixado de amar esse filho. Há pouco tempo, um policial estava dizendo na televisão que ele trabalha em presídios e ele já viu todo mundo que vai visitar o preso ao longo do tempo desistir. As mães nunca. A mulher desiste, a namorada desiste, a filha desiste, o irmão desiste de visitar o condenado, mas as mães não. E essa era a história de Matilde, que está no livro Libertação. Quando nós chegamos a perceber as conversas que Gúbio tem com André Luiz, há uma frase muito bonita que eu anotei aqui para vocês. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. O espírito, em qualquer parte, ou seja, dentro do corpo ou fora dele. Eu estou sonhando uma vida diferente. Você está projetando para frente os sonhos positivos ou não. E tudo aquilo que sai da sua cabeça e da sua alma vira uma espécie assim de filme que te aguarda em algum lugar no mundo espiritual. E vai te receber quando você não estiver mais na matéria. Nós somos escravos, vocês sabem disso, das nossas paixões e dos nossos defeitos. Por isso é tão difícil nos modificarmos. Por isso dá tanto trabalho ser diferente, ser melhor, ser mais positivo, deixar o desânimo, deixar o pessimismo para enfrentar uma nova atitude de viver. Vamos resumir para o mundo espiritual o que é, na verdade, inferno. Inferno são as esferas obscuras da consciência, na ignorância, no eclipse temporário da razão. E não foi por acaso que toda a mediunidade de Chico Xavier, desde a sua meninice até os seus 92 anos, foi utilizada com um grande planejamento do mundo espiritual para que, através disso, nós que estivéssemos na Terra pudéssemos aprender que reencontraremos nós mesmos do outro lado. E o outro lado está aqui. Nós estamos mergulhados nesse outro lado. E, claro, ao deixarmos o corpo por um acidente, por uma enfermidade, nós retornamos. Talvez não ao lugar de onde saímos, mas quem sabe um lugar melhor. Porque temos toda uma existência na Terra para a nossa transformação. Não importa que você não tenha religião nenhuma, que você seja católico, budista, maometano, não importa. Continuamos a viver fora da matéria. Então, hoje você está aqui assistindo a palestra, amanhã você está lá na China,
mas a sua atitude, nobre ou não, sempre será motivo de observação, não só dos nossos mentores, mas dos nossos adversários também. Muitos dos nossos adversários de ontem nos vêm procurar. E ao nos perceber diferentes, melhores, eles acabam se afastando de nós. Tinham determinado planejamento para se vingar, mas de repente nos encontraram tão diferentes do que quando estávamos junto com eles fazendo barbaridade, que nos deixam em paz. Quando, no entanto, eles nos encontram e nós ainda somos muito parecidinhos com o que fizemos em outras vidas, eles se grudam, ficam juntinhos de nós novamente, na tentativa de criar obstáculos para o nosso evoluir. E os espíritos têm dito, sempre que se comunicam, espíritos amigos, que, atualmente, a inveja que os desencarnados sofredores têm de nós é o fato de estarmos no corpo e, consequentemente, tentando contribuir para que o mundo fique um pouco melhor. Pelo menos nós que estamos tentando fazer isso. E é claro que, então, essa sombra que não quer que a Terra avance vai tentar de todas as maneiras criar problema na nossa vida pessoal, na nossa vida de trabalho, na nossa vida afetiva, para nos fazer desanimar. Por isso, conter o desânimo, conter a ideia de desistir, é uma das tarefas principais da nossa alma nos dias que correm na Terra. Por isso, os nossos irmãos de outras religiões dizem: chegou o fim do mundo. Todo mundo vai passar por um grande período de problemas. E a humanidade sempre foi assim. Eu comentava com amigos que cada vez que determinados senhores dizem: olha, vai ter outra guerra, olha, eu estou quase apertando o botão para fazer explodir tudo. Nos dias que eu estou muito mal-humorada, eu viro para a televisão e digo: explode. Aperta agora. Porque eu me lembro sempre que o Chico dizia, quando perguntavam a ele: Chico, e se o mundo acabar? O Chico dizia: não se preocupe, porque Deus nos ama tanto que nos dará outro planeta para viver. Então, meus amigos, o que de pior pode acontecer, nós não vamos nem saber o que aconteceu. Eu estava fazendo uma lista com quem que eu queria morrer abraçado. Gente, tirando minha única filha e meu genro, não, tem minha mãe ainda, mas minha mãe não vai se preocupar comigo de jeito nenhum. Ela está com 87 anos. Imagina se ela vai olhar para trás, né? Pou nenhuma já foi. Então, sinceramente, eu já estou pronta. Malinha sempre organizada. O que é uma malinha organizada? É você pensar: se eu morresse hoje, que história que eu ia contar do lado de lá? E se fosse uma história mais ou menos equilibrada, já era uma coisa boa. A verdade é que houve um momento na mediunidade do Chico em que jovens desencarnados começaram a se comunicar. E as famílias iam procurar por esses jovens. Famílias, inclusive, que não eram espíritas, não. Mas desesperadas pela perda, elas iam procurar Chico Xavier. E quem tinha permissão começou a dar mensagem. E eram mensagens inequívocas, em que a pessoa desencarnada chegava a dizer: meu tataravô fulano de tal está enterrado lá no cemitério tal. Quer dizer, como é que o Chico podia saber dessas coisas? Quando aconteceu o incêndio do edifício Joelma, há 50 anos atrás, em 1º de fevereiro de 74, 2 jovens que morreram no incêndio do Joelma se comunicaram através do Chico. E o livro onde estão as mensagens chama-se Somos 6.
para fazer paradigma com o romance Éramos Seis. Porque, na verdade, são 6 jovens, sendo que 2 desencarnaram no Joelma, que contam a sua experiência além da morte. Por que eles haviam desencarnado naquela situação? Então, as famílias chocadas, impressionadas, porque como que o Chico podia saber de coisas que ninguém sabia, nem mesmo a própria família que estava procurando ajuda. Então, surge toda uma nova tarefa. E ao longo de muitos anos, o Chico psicografou mensagem de milhares de jovens de todo o Brasil, até do exterior, falando cada um da sua experiência. Resumindo tudo, aqui eu encontrei exatamente o que eu consegui fazer quando estava na Terra. Resumindo tudo, cada um deles diz exatamente isso. Nos lembrando toda a obra de André Luiz, os 13 livros psicografados, desde o início da década de 40, quando a Segunda Guerra começava, para nos lembrar. Enquanto estamos na Terra e não sabemos até quando, nós vamos aproveitar todos os dias para começar de novo. Embora haja dias que são muito difíceis, de não nos deixarmos empolgar pelas coisas tão negativas que parecem acontecer em muitos lugares. Eu tenho amigos tão formidáveis, e familiares também, que quando eu estou muito desanimada, eu conto para vocês. E começo a lembrar umas histórias horríveis. Eles sempre me dizem, mas você viu aquela reportagem assim? Nossa, aquela mulher maravilhosa que está fazendo isso, aquilo. Aí eu morro de vergonha. Porque é verdade, tem muita gente boa no mundo, fazendo muita coisa boa. Mas também tem muita gente que está aproveitando o fato de estar num corpo para mandar brasa. Como se dizia quando eu era pequena. Vocês mais jovens não devem nem saber o que é mandar brasa. Mas é fazer tudo de errado, certo? E não só aproveitando determinadas ocasiões, não. É sempre. E essa semana, quando eu amanheci em casa, com aquela esperança, glicemia alta, a pressão normal, o que já é uma tremenda vantagem. Eu liguei a televisão de manhã, eu acordo super cedo, para assistir uma reportagem que passou. Uma menina de 1 ano e 9 meses foi mordida numa creche, da cabeça até os pés. E eu chocada. Meu Deus, quem foi que mordeu esta garotinha de 1 ano e 9 meses? Um garotinho de 2 e um de 4. Eu juro a vocês, eu já limitei a minha crença na humanidade. Porque eu acho que agora estão nascendo os tais seres de luz, mas já não são as crianças de 2 e 4 anos, não. Olha bem para o seu netinho, olha para aquele olharzinho, e você vai ver que ali está uma alma eterna, olhando para você e dizendo, vovó, eu estou aqui. Gente, só se os evoluídos estão ainda para chegar na maternidade. Porque cada vez você vai diminuindo mais. Não, a garotada de 11, 12 anos está muito perturbada. Vamos aos de 8, vamos aos de 7. Agora os de 2 e de 4. Meu Deus do céu, tem alguma coisa complicada. E talvez seja a velha falta de educação, que na minha época de garota era o orgulho de todo pai e de toda mãe. E recente, crianças do nosso lar convidadas a festas de aniversário, ou quando a família quer fazer uma festa de aniversário lá no lar, a primeira coisa que se escuta é: nossa, mas as crianças aqui do lar não avançam em nada.
E a gente tem que dizer não, porque elas se alimentam muito bem. Elas não furam os balões da festa. Não, porque elas não têm necessidade disso. Eu mesma comemorei o aniversário da minha filha até os 7 anos de idade. E os colegas do colégio, os pais ficavam impressionados, porque era gente a beça convidada e nenhuma criança do lar era capaz de fazer alguma coisa que não fosse dentro da educação. Meus amigos, pode parecer uma bobagem, mas uma nova atitude começa quando nós dizemos aos nossos filhos e netos: todo o seu direito vai acabar quando começa o direito do outro. Ah, você não quer? Você não quer saber de disciplina, de equilíbrio? Do lado de lá, você vai sofrer. Porque uma vez retirado do corpo, as suas energias, a sua sintonia, faz com que você seja recebido por adversários ou amigos. E você não vai poder mudar isso. Então, aproveite a vida, mas aproveite a vida além da morte física também. Sendo uma pessoa correta desde sempre e deixando uma lembrança de carinho em toda pessoa que se lembrar de você. Nós precisamos e vamos sentir muito se as pessoas que estiverem aqui não lembrarem de nós com carinho. Nós vamos implorar por essa lembrança. Pode parecer uma tolice, mas Matilde vai a Gúbio para pedir a libertação do filho pelo amor que ela nunca tinha deixado de sentir por ele. No prefácio, um dos mais lindos de uma obra espírita, você encontra a história do peixinho vermelho. Ele morava num lago, começou a pensar, tem alguma coisa errada, meu coração diz que o mundo não é só esse lago. E ele começou a procurar em volta do lago, na verdade era um chafariz, onde ele e outros peixes moravam. Ele queria ver uma saída. Será que o mundo é esse chafariz? Ele viu que tinha um buraquinho que fazia a água sair. O que será que tinha além daquele buraquinho? Ele tentou passar, mas ele era gordinho. 1 em cada 10 pessoas no Brasil está obesa. Meu Deus do céu! A televisão adora nos mostrar isso. E você logo diz, não sou eu. Eu estou entre os outros 9. E é claro, saudade das pessoas de antigamente. A coisa que a minha avó, que morreu com 90 anos, mãe de meu pai, mais fez para se exercitar foi diariamente sentar ao lado do telefone, discar para a família para saber como todos estavam. Saúde de ferro. Hoje, se você não amanhecer caminhando em volta do prédio como se você tivesse ficado louca, a sua fisioterapeuta já acha que tem coisa errada. Você não está bem, você está desanimada, e de repente dá aquele desânimo mesmo. Mas a verdade é que as pessoas de antigamente que comiam gordura de porco e fritavam a comida na gordura de porco tinham mais saúde do que nós temos. Deve haver alguma coisa muito errada conosco, com as gerações que vieram depois. E o peixinho vermelho viu que ele ia ter um problema, ele ia ter que emagrecer. E todo dia, quando o dono da casa jogava a ração, ele fechava a boquinha, fazendo dieta, até o dia que ele conseguiu passar pelo buraco. E dali ele foi dar no rio.
O quê? Então o mundo é o rio. Mas ele viu que o rio continuava. E ele se arriscou. Vou ver até onde vai dar esse rio. E, de repente, ele deu de cara com o mar. Meu Deus, havia algo muito maior, que era o mar. Ele não era egoísta, ele resolve voltar para contar para os peixinhos amigos que o mundo era enorme. E quando ele volta, é ridicularizado. Você é louco. Você acha que existe alguma coisa a mais do que aqui, nesse conforto onde nós moramos? De jeito nenhum. E ele foi expulso pelos peixinhos amigos, falsos amigos, porque ninguém acreditava que ele tinha visto algo muito maior do que ali onde eles viviam. E Emmanuel, contando essa linda história, diz: essa é a tarefa de André Luiz, a história do a tarefa do peixinho vermelho. Ele vem de outro lugar para nos dizer que o mundo é muito maior do que esse pedaço tão pequeno onde nós estamos vivendo. Que coisa linda que os seres fora da matéria vêm do espaço para nos dizer que há infinitas moradas, como afirmou Jesus, na casa dele. E nós precisamos estar preparados para tudo isso. Cuida do corpo como se você fosse precisar dele por 200 anos. Da tua alma como se fosses morrer agora. Isso é que as forças do bem nos querem dizer. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar para que a nossa maneira de agir mude e nós possamos, enfim, trocar energias com as forças maiores e estar sempre preparados para novos caminhos. E é claro, eu não vou contar, para quem não assistiu, se dá certo que Matilde consiga recolher Gregório nos seus braços. Mas não se esqueçam que a única arma que ela tinha era o amor com o qual ela sempre havia amado esse filho. Por isso, você às vezes pode pensar, fulano não quero encontrar nunca mais. Mas se quando você sair da matéria, você se lembrar que fulano foi um amor do passado, você vai atrás dele. Você vai buscá-lo, como aparece no livro, no filme Os Mensageiros. Passam-se 10, 20, 50, 100 anos, até muito mais. E alguém vai lá, te segura pela mão, te tira da sombra onde você estiver para começar de novo. No próximo mês, nós vamos continuar falando sobre isso, sobre outros aspectos, de forma mais delicada, que não cause nenhum receio a vocês, mas que nos dê a oportunidade de estudar. Se você tem interesse na vida além da morte, estude doutrina espírita. Se você não tem, aproveite tudo que você puder, até viver as consequências, como já aconteceu tantas vezes para nós. Eu espero sinceramente, amigos, que não só os filmes venham a nos trazer essa curiosidade do viver, mas também a nossa própria existência, que tenho certeza para a maioria não está nada fácil, porque temos os resgates a realizar. De inopino aparecem enfermidades, aparecem lutas, aparecem coisas com as quais não contávamos e que são graves. Mas mesmo assim, nós vamos prosseguindo. Muitas vezes aos trambolhões, mas vamos prosseguindo. Eu vejo tanta gente moça aqui, fico tão feliz com isso. Moça que eu digo é fisicamente moça, porque são todos espíritos milenários. Mas, se você ainda é jovem fisicamente falando, aproveite. Aproveite, porque quando chega a maturidade,
a terceira idade e tudo mais, você começa a entender que talvez não tenha aproveitado com todo o dinamismo tudo que era possível fazer. Vocês sabem, temos hoje aqui na mesa o Anderson, menino de sábado, que frequentemente está conosco, e ontem eu e ele começamos uma nova tarefa, o Café com Maíse. Programas que vão entrar na grade do YouTube, não é, Anderson? Em que eu respondo questões pelo tema que o Anderson me apresenta. Ainda não tem café nesses 4 primeiros, mas nós estamos dando um jeito de providenciar. Ele virá uma vez por mês e a gente vai gravar assim, 4 de uma vez. Ele vai falar para vocês daqui a um minutinho sobre isso. E é claro, toda a renda que advier disso é para as crianças de nosso lar. Então, você vai ali, clica, 15 minutos cada programa, e você assiste, e aquilo o YouTube paga, e nós vamos fazendo tudo o que é necessário lá no nosso lar. Não se esqueçam, junho está chegando. 2 de junho cai no primeiro domingo, em que você já está planejando que você não vai para o abismo, porque você vai contribuir com um bolo para a festa junina. Além disso, você vai à festa junina. Isso é que é o mais interessante, para que no éter fique você fotografado. E na última hora, quando os espíritos amigos disserem, está faltando aqui uma coisinha, pode olhar. Pode olhar que eu estava na festa junina de nosso lar. Mas se você, porventura, quiser ajudar qualquer outro lugar, em qualquer parte, ajude. Faça alguma coisa por alguém, seja por quem for. Não deixemos passar essa extraordinária oportunidade de estarmos mergulhados na carne enquanto é possível, com a saúde relativa, com a felicidade possível, com a alegria possível, para sempre seguir em frente. Nós vamos passar a palavra ao Anderson. Você fala um pouco para nós, Anderson? Você pode ser aqui, Anderson, para as pessoas verem você de pé. A timidez dos homens me encanta. Graças a Deus, nós mulheres não temos nada disso. Fica aqui comigo. Não. Você vai encarar ele. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Bom, meu nome é Anderson, né, como a Maíse falou. Sou um menino de sábado também. Há mais ou menos 1 ano eu estive aqui pela primeira vez e encontrei essa casa que tão bem me recebeu, me sinto tão bem aqui. Quando não estou presencialmente, mentalizo esse salão, que sem dúvida alguma coisa acontece. Mas, além de conhecer essa casa, conheci um grande amor aqui em Brasília, que foi o nosso lar, as nossas crianças. E com esse intuito de ajudar e apoiar e trabalhar fazendo bem, como dizia Chico, nós começamos ontem um novo projeto chamado Café com Maíse. Gravamos os 4 primeiros programas ontem. Vai ser um programa quinzenal. E todos vocês podem apoiar esse projeto enviando temas, enviando perguntas para o e-mail maize@maizebraga.com.br. O programa vai ser quinzenal e você pode também ajudar comentando, curtindo, compartilhando, porque com certeza Maíze estará falando sobre mensagens que vai encontrar um coração sedento por ouvir aquela mensagem à luz da doutrina espírita. E fazendo esse trabalho a gente vai ajudar as nossas crianças. Logo tem a festa junina e em breve o Café com Maíze aí para vocês, tá bom? Apoiem essa iniciativa. O Anderson foi adotado pela
A gente espera a vingança. Agora é a consequência. Você tem que fazer as coisas boas para consertar o que foi ruim. Então, cada um de nós pode colaborar. Você mande pergunta. Você tem dúvida de algum tema, de alguma coisa? Manda pergunta que a gente vai procurar responder o máximo que puder. Certo? Todo mundo reclamava que eu nunca respondia nada, não sei o quê, que a minha vida era misteriosa, né? Fantástico essa coisa, né? Que as pessoas imaginam que a sua vida é misteriosa. Então, já resolvi fazer uma certa abertura. E vocês, meninos de sábado, são os nossos companheiros de tudo aquilo que a gente sonha para auxiliar. Então, com o passar do tempo, nós vamos trazendo detalhes, o programa vai aparecer no YouTube e vamos todos estar cada vez mais juntos. O que eu quero pedir a vocês é o seguinte. Na vez passada, eu sentei aqui porque, por causa do diabetes, eu tenho neuropatia nos pés. Então, eu não consigo mais, como quando eu tinha 30 ou 40 anos, ficar em pé por 1 hora fazendo palestra. Graças a Deus, depois da pandemia, orador nenhum faz mais palestra por 1 hora. Então, eu fiquei na moda. Né? Nossa, a Maíse foi pioneira, mas é por causa da neuropatia nos pés. Mas, na vez passada, eu sentei ali e formou-se uma fila de muitas pessoas que queriam um autógrafo no livro, que queriam contar alguma coisa. O meu problema foi o seguinte: os meus médicos assistem a minha palestra. E aí, eles já cortaram aquele nosso momento fraterno, certo? Pelo menos por enquanto. Então, hoje, eu não vou estar com vocês para beijo, para abraço, para selfie, porque eu acho que vocês sabem que os hospitais da cidade estão lotados de pessoas com dengue, mas com Covid junto. Ninguém se iluda. Hospitais particulares lotados, não são só os públicos, não. Nos públicos você fica 9 horas, 10 horas esperando. Nos particulares, 4, 5. Então, vamos todos nos proteger. Se nós tivermos oportunamente que voltar a usar máscara aqui no sábado, a gente usa. Porque o diabético, por exemplo, que é o meu caso, eu tenho diabetes há 17 anos, não tem... É um luxo você ter Covid. Não dá. É um luxo você ter dengue. Porque tudo no diabético complica. E eu sei que muitos aqui são pessoas de idade, tanto quanto eu, e a garotada que acha que está acima do bem e do mal também não está, não. Então, vamos nos cuidar. Se você trouxe livros para eu autografar, não fique chateado. Traga no primeiro sábado de abril, que eu estarei aqui. Se Deus quiser, as coisas terão melhorado na cidade e nós poderemos estar mais próximos. Hoje, realmente, eu vou obedecer, porque é um luxo você poder pegar Covid ou dengue. E é um luxo que o diabético não pode. Estou falando do diabetes porque eu conheço a realidade, mas imagino que vocês também estejam com a mesma preocupação. A pessoa idosa dá trabalho, não é? Então, parece romântico, mas não é nada romântico você ser idoso. Então, vamos a isso com tranquilidade, vamos fazer tudo o que for possível para aproveitar o passe. A Cristina me perguntava se, enquanto estamos juntos, eu vejo tratamentos que os espíritos fazem. É óbvio que sim. Quando chegamos, não só no sábado, mas em outros dias de trabalho na casa, nós já temos a nossa ficha, em que os mentores da casa, naquele dia, vão nos assistir de determinada maneira. Então, não tenha dúvida, se você sente vontade de chorar enquanto está aqui, nossa, a palestra é ruim, que eu estou com uma vontade de chorar,
Mas não é. É porque os mentores, que há tantos anos estão aqui conosco, quase 50 anos no sábado, organizam o que eles vão, naquele dia em que você vem à comunhão, fazer por você. Se você só vem uma vez por mês, é naquele dia que você vai receber. E recebe mesmo. Eu já cansei de ver os espíritos amigos dizerem: nós estamos tratando a plateia hoje de enfermidades que a maioria nem sabe que terá. Então, já numa antecipação positiva das coisas que oportunamente nós podemos enfrentar. Paraísos invisíveis são nossos protetores, mentores, anjos, não importa o nome que nós queiramos dar. Importa que eles permanecem sob o teto dessa casa abençoada, de qualquer casa onde o nosso coração esteja a pedir a graça de Jesus na nossa existência. Então, quando a gente pede silêncio, quando a gente pede, quando a prece de encerramento é feita, que na medida do possível as pessoas fiquem calmas para tomar o passe ou para se dirigir para suas casas, não é por acaso. Eu estava vendo com alegria Maíse Pessoa, que quando a gente se encontra aqui parece um clube. Meu Deus do céu! Como a gente conversa, como a gente fala, mas tem esse problema. Muitas vezes os nossos mentores querem um pouquinho de sintonia, um pouquinho de silêncio. Então não nos custa ajudar. E uma última coisa que os espíritos pediram que falasse para vocês hoje, que eu não esquecesse, quase que eu esqueço. Nunca acordemos ou vamos dormir sem a nossa oração. Nos entreguemos a Deus, nos entreguemos às forças maiores, nem que seja por um instante. Ensinemos os pequeninos, os nossos filhos, os nossos netos, a orar. Não há coisa mais bela do que isso. E é uma proteção incrível, porque na hora que você sair do corpo, na hora do sono, alguém vai guiar você. Não importa, eu tive um pesadelo, não importa. Importa que você volta para o corpo de manhã e começa tudo de novo. Então, vamos amanhecer orando e vamos adormecer orando, porque essa é a grande defesa da nossa alma para esses dias tão turbulentos que a humanidade está vivendo. Combinado por último? Combinado. Eu vou voltar a palavra à querida Cristina para que ela nos conduza com a sua palavra ao pensamento de amor e luz que vai encerrar o nosso bate-papo de hoje. Como vocês viram, é uma máfia aqui, né? Virou uma máfia boa, não é? A presença da nossa irmã Maíse, muito querida, e agora do filho que eu adotei aqui, um filhão, né? Está aqui para ajudar o nosso lar, a Maíse e a Patrícia. Bem, então vamos, meus irmãos, agora no momento mais de contrição, de reflexão, agradecer ao Pai por esta maravilhosa oportunidade que aqui temos de ouvir um pouco de conselhos que Jesus nos deixou através dos seus exemplos, conselhos esses trazidos pela nossa irmã Maíse, e nós agradecemos, Pai, por esta maravilhosa oportunidade de ouvirmos, de refletirmos e de irmos para as nossas casas, certos de que a fé, o amor, a paciência, a união estará conosco em nossos corações e em nossas atitudes. Que este ambiente de paz, de harmonia, esteja dentro dos nossos corações neste momento e que possamos
ir para os nossos lares, levando a paz, levando a alegria, levando a fé que nos leva para a frente, que nos impulsiona, que não nos deixa abater. Esta é a verdadeira fé. E por isso somos gratos a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores por nos permitirem ouvir tantas lições que vão nos esclarecer, nos abrir os olhos e nos fazer mudar de atitudes muitas vezes. E assim, encerramos o nosso trabalho dizendo obrigada, Senhor, por mais este dia, por mais esta noite de paz e de luz. Graças a Deus. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.